brasileiro costuma dizer que é apaixonado por carro e faz sentido. Você sabia que o Brasil é o 5º maior mercado automobilístico do mundo? Sonho, símbolo de status, independência, autonomia, seja qual for o motivo dessa paixão, na hora de comprar um veículo, você tem que ouvir a voz da razão. Certos cuidados são fundamentais para que o seu sonho não se transforme numa grande dívida. No programa de hoje, tratamos da seguinte questão: o que vale mais a pena, o consórcio ou o financiamento? E vamos conhecer a opinião de especialistas, consumidores, vendedores de carros e de motos. O Educação Financeira começa agora. Carro é meio mais fácil de se locomover. Comodidade, você ir, vir a hora que você quer. Não tem que ficar esperando o ônibus. Ele é mais confortável, você vai ouvir sua musiquinha. A redução das taxas de juros e o aumento do prazo do crédito deixaram os automóveis acessíveis a 16% da população brasileira. E os consumidores aproveitaram a oportunidade. Mais da metade dos veículos que circulam pelo país é financiada. O crédito direto ao consumidor ou consórcio foram usados em quase 40% dos casos. O veículo, em geral, ele tem um custo de aquisição razoavelmente alto, né, para os padrões salariais. Por esse custo ser alto e o povo brasileiro ter uma cultura de poupança não tão disseminada, em geral, é utilizado ou financiamento, ou leasing, ou consórcio, para antecipar essa compra sem ter o valor do bem integralmente na conta. O financiamento, pelo fato de você estar podendo, de uma forma mais rápida, estar já com o carro na mão e já podendo usufruir desse bem. Em termos de financiamento, os mais comuns são o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, ou o leasing. Eu pretendo CDC. Os juros eu posso estar amortizando as parcelas, pagar da última para cá, eu vou ter uma amortização bacana dos juros. Já no leasing não. Eu pago um consórcio, mas é para futuro. Entre o consórcio e o financiamento, existe uma diferença importante no prazo de recebimento do veículo. No consórcio, o recebimento depende de sorteio ou de um lance, como em um leilão. É possível que a pessoa receba o carro no primeiro mês ou no final do consórcio, que em geral dura de 36 a 60 meses. Assim, o consórcio é uma alternativa para quem não tem pressa. Eu fiz esse consórcio justamente para programar a minha compra. Acho que o intuito maior era esse, realmente. Dentro das opções que eu tinha, que foram me oferecidas ali, que seria o CDC, o leasing ou o próprio consórcio, eu achei a mais interessante o consórcio porque eu imagino essa compra programada. No consórcio, a grande vantagem é a obrigação de poupar para quem não consegue. Eu já paguei 14 meses e imagino pegar ou através de lance, se não for sorteado até lá, aproximadamente pela 30ª parcela, mais ou menos, no meio do plano. Uma ideia que eu tenho também é de utilizar essa carta de crédito para complementar o valor para comprar um outro carro, utilizando o carro que eu já tenho. O consórcio é uma invenção brasileira, regulamentada em 1992 pelo Banco Central. Ele consiste em um grupo de pessoas que se une por meio de uma administradora para adquirir um veículo e que pagam por isso um valor mensal. O consórcio não cobra juros, mas ele tem custos financeiros e reajustes. Os custos envolvidos num consórcio, em geral, existe uma taxa na entrada que você paga, ela é dividida nas prestações, mas ela gira em torno de 1 a 1,5% do valor do bem, é uma taxa de entrada. Tem diversos nomes para isso, mas é o que você paga para entrar no grupo. Depois disso você vai pagar a taxa de administração, que gira em torno de 15% do valor do bem, também dividido entre todas as parcelas. E por último você vai pagar um valor que é um fundo de reserva, por volta de 2% do valor, também divididos em todas as parcelas do bem adquirido. Qual dessas é a melhor opção para quem quer comprar um carro financiado, pagando menos juros? Alternativa A, com 50% de entrada e 24 parcelas. B, com 20% de entrada e 60 parcelas. Ou opção C, com 50% de entrada e 60 parcelas. Depois do intervalo, a gente confere a resposta.
A nossa conversa de hoje é sobre o uso do consórcio ou do financiamento na compra de carros e motos. Vamos agora à solução do teste de bolso. A pergunta é: qual dessas é a melhor opção para quem quer comprar um carro financiado pagando menos juros? Alternativa A: 50% de entrada e 24 parcelas. B: 20% de entrada e 60 parcelas. Ou opção C: 50% de entrada e 60 parcelas. A resposta certa está na letra A. Quanto maior o valor da entrada e menor o número de parcelas, menor também vai ser o gasto com juros. Isso porque essas taxas mudam de acordo com o prazo e o montante a ser financiado. Mas sempre é bom lembrar, quem tem dinheiro na mão deve comprar à vista, porque isso aumenta as chances de negociar o preço e, claro, evita os juros. Uma boa coisa que as pessoas podem ter em mente é um balcão onde os juros estão sendo negociados. Alguém sempre paga e alguém sempre recebe. A diferença entre consórcio barra financiamento ou a poupança desses valores para aquisição de um bem é que quando você faz um consórcio ou um financiamento, você está pagando mais. Quando você poupa, você está ganhando esses juros. Guardar um bom dinheiro para quem sabe comprar à vista, porque aí não depende de banco, né? Em geral, as pessoas prestam muita atenção no valor da parcela. O valor da parcela é o que ela deveria ver por último. O que ela deve ter em mente na hora de fazer um financiamento é, primeiro, se ela precisa mesmo daquele bem naquele momento, se ela não pode aguardar, porque se ela poupar o dinheiro, ela vai ter um ganho financeiro interessante. Eu já venho guardando dinheiro há algum tempo para comprar um à vista. A taxa de juros. Ali é que reside o grande problema do financiamento. Ela deve brigar por ter uma taxa de juros a menor possível. Então negocie bastante essa taxa de juros. Uma vez adquirida a menor taxa possível de juros, a conta que ela deve fazer é a seguinte: tenho lá o meu orçamento doméstico e um valor que eu reservei para essa parcela. Esse valor não pode comprometer todo o orçamento, eu tenho que ter uma folga ali porque emergências acontecem. Essa semana eu precisei trocar uma bombinha de combustível, né? Foi R$170, né? Então o veículo é isso, infelizmente manutenção constante, né? Ainda tem um problema, tem a luz do airbag que está acendendo. Mais ou menos por mês eu gasto uns 300, 400 pau. Seguro, manutenção, gasolina, tanto que hoje eu estou pegando ônibus, porque às vezes para trabalhar é mais fácil de ônibus que de carro. Fora as revisões normais, que são uma média de R$800 a cada 10 mil quilômetros. Os custos de manutenção de um veículo são seguro, IPVA, estacionamento, combustível, manutenção, além de outras eventualidades como as multas de trânsito. Um carro de R$29 mil, por exemplo, teria um custo de manutenção de R$695 por mês e de R$8.350 no ano. Coloque tudo isso no papel na hora de calcular o valor que você pode pagar na prestação do financiamento ou do consórcio, porque não é raro o custo mensal do carro ser maior do que a parcela. Com essa folga, qual é o maior valor de parcela que eu consigo pagar? Aí eu tenho a taxa de juros e o valor da parcela que eu quero, eu pego isso no menor tempo que o financiamento permitir, porque quanto mais tempo e maior a taxa de juros, mais dinheiro eu perco. Também é preciso ter em mente que o valor do carro diminuiu com o tempo. Só para se ter uma ideia, se você financia um carro de R$29 mil em 60 meses, o que dá 5 anos, quando estiver pagando a última prestação, ele pode estar valendo cerca de R$15 mil. Quanto custa esse carro? Bom, esse é um Fiesta 2008 Flex, ele custa R$28 mil. E se eu quiser comprá-lo aqui agora, eu posso fazer tanto em leasing como em CDC? Pode, tanto faz, leasing ou CDC. Bom, o leasing ele tem o prazo mínimo de 24 meses e o CDC ele começa de 3 meses, vai até 60 meses. Em leasing para você, ficaria em 36 meses R$910. No CDC, ficaria R$940. Por que no CDC é mais caro? O CDC é mais caro porque tem o IOF e o leasing ele é isento o IOF. O leasing ele é uma forma de aluguel contratualmente, que é diferente de um empréstimo. Em geral, quando você adquire um veículo por leasing, o veículo não fica no seu nome, fica no nome da administradora. E quando você quita, ele passa para o seu nome. Quando você adquire por crédito, por financiamento, o veículo passa a sair no seu nome, no entanto, ele é já alienado à financeira.
de forma que, das duas maneiras, enquanto você não quitar, o carro não é seu. O que vale mais a pena na hora de comprar um automóvel? Consórcio ou financiamento? No programa de hoje procuramos responder essa questão. Caso você escolha pelo consórcio, busque mais informações no site da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. É a entidade que fiscaliza o setor. Aproveite e navegue pela nossa página tveducaçãofinanceira.com.br. Um forte abraço e até o próximo programa.